Oi pessoal, tudo bem? Então aqui para mais uma aula a respeito do Google Apresentações, certo? Nessa aula a gente vai construir uma aplicação, dando algumas dicas aí de algumas ideias, alguns aprendizados aí que a gente teve durante, né, a vida que a gente já apresentou, para que vocês possam construir boas apresentações, tá bom? Então, talvez a primeira dica seja construir, fazer um resumo do que você pretende fazer na sua apresentação. É muito complicado criar uma apresentação tirando tudo da sua cabeça no momento, tá bom? Então, aqui é um exemplo de um resumo que eu monto, tá? Normalmente eu até faço na mão, numa agenda, no papel, tá? Mas simplesmente para ter uma ordem, uma ideia do que eu vou apresentar. E normalmente as apresentações elas seguem uma ordem lógica, né? Da gente ter primeiro um slide com o título, fazer uma abertura com o nome, né? Com o logo da instituição, da organização que a gente representa. Depois a gente traz uma agenda, um sumário, né, logo em seguida, com os tópicos que serão discutidos, que serão abordados. Isso aqui é muito interessante para quem está na plateia, poder entender, né, qual é o seu planejamento, mais ou menos quanto tempo vai levar a sua apresentação, qual que é o ponto que te chama a atenção. E depois você faz, logicamente, uma introdução, né, para contextualizar quem estiver assistindo. Qual o conceito, qual a ideia, qual o momento que você está fazendo. Normalmente a gente deixa claro também quais são os objetivos daquela apresentação. Tá? O que a gente quer discutir ali. Depois vem a parte de desenvolvimento, que é a parte onde se discute, traz conceitos e tudo mais, né? Normalmente é uma parte mais longa, onde você traz alguns possíveis ilustrações, citações, esse tipo de situação, certo? Por fim, você traz resultados, né? E aí você pode trazer gráficos que entram nesse momento e tudo mais, discutir esses resultados. Por fim, as considerações finais, né? Normalmente é 2 slides, né, bem tranquilos ali para você encerrar, e depois você faz o encerramento com o slide de agradecimentos e também deixando as referências para as pessoas que quiserem fazer. Então, gente, a primeira dica é monta um roteirinho, tá? Até a gente vai falar aqui de storytelling, né, que é uma coisa que está muito na moda aí, né, até pela questão do momento que a gente passa, questão do empreendedorismo, da inovação, de contar, de saber, né, contar qual é a sua ideia. Mas storytelling nada mais é do que você criar, tá, um enredo bem elaborado que consiga transmitir sua ideia. Então talvez seja a ideia de construir um storytelling da sua apresentação, tá bom? E assim, eu vou me guiar por esse roteirinho aqui, tá, só para a gente ganhar tempo na nossa apresentação. Então vou aqui para o Google Slides, certo? Google Apresentações, nós podemos usar aqui uma dos seus templates, né, da galeria que ele tem, tá? É interessante, dependendo do que você for fazer, né? Eu vou fazer uma apresentação que trabalha muito com gráfico e tal, já tem uma aqui que me dá uma ideia, né? Tem outra que já tem uma proposta mais diferente, tá? Vou voltar aqui, que eu cliquei, não vou usar, tá? Ou seja, dê uma olhada nesses templates, porque eles ajudam bastante, tá? E não se esqueçam que existem sites também que dão esses templates. Mas aqui para nós, né, nesse caso, a gente vai criar um em branco para a gente fazer bem passo a passo, tá bom? Então, de cara, né, assim que abrimos o Google Apresentações, eu sugiro para vocês que escolham um tema que vocês querem trabalhar. Então, a gente tem a opção aqui, tema, certo? Ele abre essa janelinha aqui do lado. Qual que é a ideia? É uma layout que a gente vai estar trabalhando, tá? Eu, particularmente, acho que facilita a forma de trabalhar, mas, de novo, fica a critério de cada um de vocês aí, a forma como vocês desejarem. Então, para esse caso, vou usar essa apresentação aqui, tá? E eu posso consultando o nosso roteirinho aqui para ficar mais fácil, né? Então, olha, beleza, meu título é Construindo Boas Apresentações. Normalmente, a gente sempre coloca, tá, o título e colocamos o nome, né, de quem está fazendo essa apresentação, pessoas tenham conhecimento. Algumas pessoas já colocam aqui o contato, né? Normalmente e-mail, né? Para quem estiver na plateia e gostar de tirar uma ideia, trocar uma informação, ou buscar mais algum tipo de informação, já tem esse acesso. Algumas pessoas deixam para colocar isso aqui só no final, né? Bem a critério de cada um. Outro item que é muito comum a gente ver nos primeiros slides é inserir a logo, o logotipo aí da empresa, da organização que a gente representa. Então, usando aqui o recurso, né, do inserir imagem, eu vou fazer um upload do meu computador, porque eu já tenho o logo do Instituto, vou só localizar ele aqui, bom? Vou pegar aqui um logo do nosso campus. Lembrando que esse logo vocês conseguem encontrar ele no site do campus, tá? Portal do campus vocês acham.
certo? E se você for fazer uma apresentação de uma organização, de uma empresa, também é válido você colocar, tá? Posição fica bem a critério de cada um, né? Eu vou deixar aqui mesmo, certo? Só para ficar bem apresentado. Então, o slide 1, gente, é isso aqui. A ideia é título e quem está apresentando e normalmente o logo. Algumas pessoas gostam também de colocar o mês e o ano, tá? Nesse slide, para que futuramente uma pessoa que venha a ver essa apresentação possa utilizar, ter essa referência de qualquer momento, né? Então, tá aí, vou fechar o tema aqui e a gente vai trabalhar com isso. Fiquem a critério de vocês. Bom, lembrando que na hora de você treinar para a sua apresentação, a gente tem aqui embaixo, né? Essas notas para o apresentador. Essas notas não aparecem na apresentação, mas para você treinar, para você ver a sua apresentação, ajuda bastante, certo? Então a gente pode vir aqui e colocar boa noite, né? Estou aqui hoje. Faz um resumo daquilo que você quer falar. Lembrando que a gente tem aqui aquele recurso, né, do digitar por voz, então a gente pode habilitar ele aqui. Olá, isso é um teste, tudo bem? Reparem que ele vai escrevendo aí. Então, ganha tempo também. Bom, isso aqui se aplica a todos os slides. Maravilha. Slide 1 feito, vamos para o slide 2. Vou aqui em novo slide, tá? Vindo no mais, ele já vai criar um slide no padrão dessa apresentação. Se a gente vier na setinha, a gente pode buscar um novo layout aí que a gente gostaria de trabalhar, tá? Então, vamos seguir aqui e a gente vai criar aqui a agenda ou sumário, tá? Fica a critério de vocês na nomenclatura que vocês desejam usar, tá? Particularmente, prefiro a agenda, vou deixar a agenda, tranquilo. E aqui a ideia é simples, é simplesmente inserir os tópicos, né, que nós vamos estar discutindo. Então, deixa eu voltar aqui na nossa apresentação, vocês vão ver que aqui eu coloquei. Então tá bom. Então, a gente vai começar com uma introdução, né? Vamos falar sobre os objetivos. Depois a gente vai falar sobre ferramentas. Reparem que a parte de desenvolvimento é uma parte que a gente realmente constrói, né, a nossa apresentação, então a gente fica mais aberto, tá? Usando ações. Poderia colocar quantos for assim aqui o caso, tranquilo, beleza. Depois a gente vem para resultados, finais, já citei isso aqui, mas vou repetir. Esse slide é importante para quem está na sua plateia entender qual é a sua proposta, compreender quanto tempo você vai levar, onde você imagina, né, quanto tempo você vai levar, quais são os pontos mais importantes, o que você acha que vai funcionar melhor. Então, é importante a gente fazer nesse sentido, tá bom? Vou aproveitar esse slide aqui, vou falar um pouquinho sobre a questão de animação, tá? Existe a opção aqui no menu inserir da gente colocar animação em qualquer parte, tá, dentro de um slide. A animação normalmente ela é aplicada em uma imagem, em um texto, em um gráfico, coisas que compõem um determinado slide. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, clicar em animação, ele vai abrir essa aba aqui do lado, tá? Então a gente tem aqui a animação de objetos, tá? Daqui a pouco a gente discute transição de slide. A animação de objetos, a gente pode, por exemplo, falar que a gente deseja que cada um desses itens apareça um de cada vez para que eu possa explicá-los, tá? Particularmente não gosto muito, mas fica aqui a dica para vocês. Então, a gente pode vir aqui adicionar vou excluir isso aqui, tá? Adicionar uma animação, por exemplo, a gente quer que ele entre girando aqui, tá? Mediante um clique, ou seja, cada vez que a gente clicar, ele vai fazer isso. A gente pode colocar isso de uma maneira mais automática, né, para ele sempre entrar depois do outro. Vou colocar aqui mediante um clique. Vou colocar aqui por parágrafo, porque ele vai colocar introdução, vai esperar um clique, objetivo, certo? A velocidade aqui, a gente pode calcular aqui. Tomem cuidado com isso, com essa questão de animações em excesso, porque toma tempo, gasta tempo da sua apresentação, pode tirar o foco do seu tema principal, do seu objetivo, tá bom? Então a gente pode fazer sim, podemos adicionar mais de uma animação, né, para cada objeto, mas o caminho é esse. Vou apresentar aqui, tomara que apareça, tá? A gente tem esse cenário aí, certo? A gente vai clicando e ele vai dando um destaque para cada um dos bullets que nós colocamos aí
slide, tá bom? Então, é uma questão de gosto de cada um, né? Está trabalhando ou não com esses recursos. Reparem que aqui do lado esquerdo do nosso slide apareceu um íconezinho aqui que significa que ele tem animação. Maravilha. Agora, outra coisa que a gente pode fazer é fazer uma animação na transição de slide, tá? Vou fechar aqui. A gente pode vir aqui em slide. Reparem que transição de slide, o ícone é o mesmo. Ele vai abrir uma janelinha agora com transição de slide. O que é transição de slide? A mudança de um slide para o outro. A gente quer colocar uma animação, a gente quer deixar seco, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui esmerecer, que eu acho que é o que vai dar para a gente ver. Vou te colocar aqui um pouco mais lenta, tá? Posso colocar para um slide, posso aplicar a todos. Estou aplicando aqui. Vou em reproduzir. Reparem que o slide ele vai subir e vai aparecer, tá? Então, quando a gente usar esse recurso, é isso que vai acontecer, tá? Vocês também podem estar usando com moderação, certo? Tá? Porque, de novo, pode ser que tome tempo, pode ser que tire a atenção do seu conteúdo principal, então, às vezes, não é tão interessante assim vocês estarem trabalhando, certo? Seguindo, uma outra coisa que muitas pessoas gostam de fazer nos slides, né, é inserir o número do slide. Então, aqui no menu inserir, a gente tem o número do slide, tá? A gente pode aplicar todos, aplicar só alguns, tá? No slide 1, né, no slide título, a gente vai colocar números, não vai, fica a critério de vocês, mas normalmente a gente não coloca no slide de título, a gente aplica, tá? Já apareceu aqui pequenininho 2, tá? Mas já tá para vocês entenderem, e à medida que a gente for inserindo mais slides, eles já vão aparecendo aqui de uma maneira automática, certo? E aí, gente, já aproveitando que a gente inseriu, vou para o slide de introdução, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Digitação, né? Ortografia correta, isso é bem importante, tá? Ajuda bem a gente a trabalhar. Então, vamos lá. Na introdução, o objetivo da introdução, logicamente, é dar uma contextualizada, tá? E aí a gente já começa a dar dicas aí de como fazer uma boa apresentação. Não é muito interessante você colocar texto corrido, tá? no seu slide. Por exemplo, vou pegar um texto aqui, né, que eu tenho de um documento e vou jogar ele aqui dentro, tá? De cara já fica um negócio muito tumultuado. Ah, não, mas esse texto é importante, né? E aí você vai diminuir a fonte, beleza, até cá, funcionou, tá aí. Agora, isso aqui fica legal na apresentação? Não fica, né? Primeiro, porque a fonte está muito pequena, está muito bagunçado, né? Então, não é muito interessante você colocar um texto corrido, como se fosse uma apostila, uma redação dentro da sua apresentação, ok? O ideal é a gente trabalhar com a ideia de bullets, tá? Eu vou aumentar a fonte aqui para 18, tá bom? Nada mais são do que esses marcadores, sejam eles numerais, letras ou marcadores simples, tá? Ele fica, de novo, a critério aí de cada um de vocês, o formato e tudo mais, mas é interessante a gente trabalhar com frases, tá? Frases curtas e objetivas. Nada de colocar um parágrafo gigante aqui ou uma redação aqui dentro, tá? Então a gente sempre tenta trabalhar com frases curtas e objetivas, ok? Normalmente o limite é de 7 itens por slide, tá? Então tentem evitar passar desses 7 itens, porque fica uma leitura chata para a pessoa que está acompanhando, né? E é difícil às vezes para a pessoa se organizar. Então a gente tende a trabalhar, tá bom? Muito com esses marcadores, com esses bullets durante todo o nosso slide aí, tá bom? Muito melhor do que você vir, tá? E colocar um texto muito grande que vai ficar difícil para a pessoa que está na sua plateia ler. Tá bom? Reparem aqui que o bullet tá. Beleza, eu quero falar aqui de domínio das informações. Maravilha. Eu deixo só domínio das informações e durante a apresentação eu explico. Algumas pessoas se sentem seguras colocando o texto todo no slide, mas, de novo, para quem está acompanhando, para quem está assistindo, acaba sendo um tanto quanto desgastante. Tá bom? Então, tomem cuidado com isso aí, tá? E lembrem-se de evitar os excessos, tá?
E os excessos aqui, gente, é excesso de informação no mesmo slide, é excesso de ilustração, é excesso de animação. Tomem cuidado com isso aí, tá? Menos é mais. Então, tentem, talvez, melhorar um pouquinho aqui o espaçamento entre linhas, tá ok? Mas tentar deixar a sua informação bem tranquila de ser acompanhada aí. Bom, então, essa seria mais um ponto. Vamos ver, né? O que mais que a gente tem aqui? Certo? Vou adicionar mais um slide. Objetivos. Nos objetivos, normalmente a gente tem um objetivo principal, objetivo geral, tá? Objetivo geral, que ele é bem genérico, né, como o próprio nome diz. Então, por exemplo, né, apresentar ideias de como criar uma boa apresentação no Google. Redundante, mas tá bom, tá? E depois a gente tem objetivos específicos. Não há necessidade de vocês quebrarem objetivo geral e objetivo específico. Só tomem cuidado com o excesso, tá, de objetivos que vocês vão colocar, porque todo objetivo que você colocar, aquela pessoa que está assistindo, né, ela espera que você responda, que você cumpra aquele objetivo, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui dicas de montagem de slides, né? Errado, certo? Como utilizar cores, por aí vai, certo? Então, de novo, a gente continua trabalhando com os bullets, tá? A gente pode de novo mexer aqui para ocupar um espaço maior, fica tranquilo de trabalhar, beleza? Maravilha. Eu, Bruno, gosto muito de fazer o seguinte: clicar com o botão direito e duplicar, tá? Duplicar o slide aqui, ele já cria, ou Ctrl+C, Ctrl+V, porque ele já vem com aquela formatação anterior, caso a gente vá usar, né, esse mesmo modelo, esse mesmo layout aqui de slide, certo? Mas, vou deletar ele aqui, então, a gente pode tranquilamente vir aqui e usar um outro formato, tá? Vou usar esse segundo formato aqui. A gente fez aí os objetivos e agora a gente vem para a introdução. Então, por exemplo, story, com certeza que escreve assim mesmo, tá? Beleza? Então, a gente quer falar aqui de storytelling. Tem uma definição legal que a gente achou na internet, a gente quer colocar, mas o Bruno falou que só pode trabalhar com bullet. Não, gente, não é esse radicalismo todo, né? A gente pode vir aqui e colocar um texto sem maiores problemas, tá? Então, a gente pode usar esse recurso de colar sem formatação, ele traz para nós, tá? Não é uma imposição, é uma dica, né? Mas a dica, vou até apagar aqui, é que se você for trazer uma frase de alguém, uma fala que vocês acharam, uma definição legal, uma citação, né, que é o nome correto, talvez seja legal vocês deixarem somente ela, né, no slide e fazer o seu comentário todo em cima do que está aqui. Certo? Então, aqui está storytelling, a capacidade de transmitir conteúdo por meio de enredo elaborado e de narrativa envolvente, usando palavras e recursos audiovisuais, tá? Descubra como sua agência pode aproveitar, por aí vai, tá? De novo, nosso objetivo aqui não é, logicamente, explorar storytelling, mas a gente pode estar citando aqui, que às vezes você vai fazer uma apresentação muito importante, você cria um, tá bom? Então, tá aí, feito. Vou adicionar mais um slide, tá? Vamos continuar aqui com storytelling mais uma, não tem problema, tá? A gente pode adicionar, né, imagens aqui dentro. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em imagem, a gente pode pesquisar essa imagem que a gente quer usar diretamente da web aqui dentro, a gente pode fazer o upload do computador, como a gente fez com o logo, usar do Drive, tirar a câmera, tirar a foto na hora, usar por URL, tá? Mas então, vamos fazer uma pesquisa aqui por storytelling. Vai aparecer aqui, essa imagenzinha aqui é a que a gente quer inserir. Beleza? Vem no formato aí. Lembre-se da questão, né, de citar a fonte da imagem, ver se aquela imagem tem algum tipo de permissão, não impede de ser usado. Então, tá aí. A gente pode colocar uma imagem, um slide, trabalhar, discutir o que é o storytelling aqui, que nada mais é do que montar uma história, um enredo envolvente para você
apresentar um determinado tema, uma determinada ideia, tá bom? Então, é bem interessante esse recurso de imagem, certo? Tome cuidado com o recurso de imagem, por exemplo, às vezes fica um texto muito pequeno para quem estiver na plateia ler, certo? Então, tome cuidado com isso, mas é um recurso que é bem interessante vocês estarem utilizando. Bom, gerei um novo slide aqui, e outro recurso que vocês podem estar usando é vídeo, tá? Então, o recurso de vídeo, ele já permite procurar do YouTube automaticamente, tá? Então, Storytelling, vamos pesquisar aqui. Lógico que normalmente a gente já tem esses vídeos, né? Mas a gente está fazendo aqui um vídeo que eu achei legal, eu quero colocar lá dentro da minha apresentação. Beleza, você pode colocar, certo? Não tem problema, ele vai vir no formato de um vídeo, certo? Vai ser possível você rodar esse vídeo dentro da sua apresentação. Só tome cuidado com a questão, né? No momento da apresentação, eu vou ter internet, né? A internet vai estar disponível, é uma internet de qualidade. Então, se você for usar um vídeo, é bem interessante você baixar, né, e levar ele no formato que seja offline, né, que não precise de internet, porque na hora da apresentação pode ser que você não tenha esse recurso aí disponível para fazer o download na hora, né, para executar na hora. Mas está aí disponível também, certo? Tome cuidado com os vídeos que vocês colocam, né? Às vezes a pessoa tem 20 minutos para fazer uma apresentação, ela coloca um vídeo de 10 minutos nos seus slides. Você já gastou, né, 50% que você teria com o vídeo. Muitas vezes as pessoas estão ali, elas querem te ouvir, né? Elas querem saber o que você pensa, o que você acha. Então é interessante, tá bom? Pensar bem que vocês vão trabalhar aí com o vídeo, tá bom? Aí depois vem outras coisas aqui, né, que a gente fez o nosso roteiro. Então, história interna, organização, bullet, tá? Beleza. Cores, contraste. Pessoal, preze sempre, tá? Preze sempre pela questão de contraste nas cores que vocês estão usando. Repare que o texto aqui está cinza, talvez não seja o ideal. Nossa, talvez se a gente colocasse uma cor preta, ficasse melhor, ficasse mais apresentável, tá? Se a gente colocar uma cor amarela, fica praticamente impossível de ler. Então, tomem cuidado com essa definição de contraste, de cores que vocês vão usar, tá? Isso é fundamental para que sua apresentação funcione bem, tá? Outro ponto é o tamanho da fonte, tá? Se você for fazer uma apresentação, fontes menor que 18, tá? Não utilize fonte menor que 18. Às vezes vai ter que fazer 2, 3 slides, faça. É melhor do que você colocar um texto que a sua plateia não vai conseguir ler. Certo? Tem algumas pessoas que colocam a fonte tão pequena dentro de uma apresentação que eu acho que até o apresentador tem dificuldade de ler. Então tome cuidado com isso, tá? Em relação à fonte. Beleza? Então, tente usar aí uma fonte maior, mais apresentável. Tem gente que fala em fonte 24 também, tá? Que seria o ideal. Observe se vocês vão apresentar num espaço muito grande, muito amplo, né? Às vezes você vai fazer uma palestra ali para 2.000 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Você tem que pensar muito em como você vai organizar essa sua apresentação, tá bom? Porque às vezes o espaço é muito grande, é uma apresentação durante o dia e aí as cores não vão funcionar muito bem. Então, tomem cuidado com isso. Em relação à fonte também, uma dica é usar fontes simples. Tem pessoas que adoram usar fontes rebuscadas, onde a gente pega alguma aqui, tá? Vou pegar essa aqui, tá? Essa aqui ainda está legível. Não tem problema para você dar um destaque, você usar uma fonte um pouco diferente, mas imagine um slide todo com essa fonte. Pode ser que para quem está lendo fica difícil de ler. Então tentem usar uma fonte mais simples, mais objetiva, que não venha a atrapalhar realmente, certo? A sua ideia. Tá bom? Então isso aqui também é bem importante. Já falei da quantidade de, máximo de itens, 7, tomem cuidado com isso aí, tá? Porque facilita bastante. A questão de espaçamento entre linhas também, eu praticamente acho melhor deixar um espaço maior, Olha para vocês verem a diferença, Olha, um slide que estava 18, um slide que estava 24 agora. Olha como que a leitura, para quem está na plateia, ela é mais fácil, Então, a gente tem que realmente prezar por esse cuidado aí que a gente tem.
De novo, tudo isso que eu venho falando aqui, gente, é para garantir, né, visibilidade. Quem vai ver sua apresentação, ele quer ter visibilidade. Por isso que às vezes usar aquelas imagens de fundo é um risco, porque a imagem talvez tenha um pontinho preto e fica difícil da pessoa ler. Mas segue aí tranquilamente, tá? Vou voltar essa fonte aqui, tá? Para o que estava aqui padrão, que eu não vou me lembrar, mas é isso aqui, tá? Só para ficar mais ou menos padronizado o que a gente vem fazendo, tá? Então a gente já falou aqui de cores e tal, beleza? Vou adicionar mais um slide aqui, zoom, tá? Certo? Ilustrações, a gente até já usou, né? Mas usar imagem gráfica é muito enriquecedor, tá? Ajuda muito a sua apresentação, mas, por favor, coloque imagens que sejam visíveis, tá? Então, a gente estava pesquisando sobre storytelling aí, tá? Vou pegar uma imagem aqui que talvez não seja tão visível, a gente acha aqui, né? Normalmente imagens que são muito pequenas, né? Ou imagens meio perdidas, assim. Então, seria essa aqui, porque essa aqui tem bastante texto, tá? Olha para vocês verem, né? É uma imagem, tá? Falando de um congresso, tá? Você está falando de uma coisa, beleza. Se você coloca ela pequena, né? Quem está na sua plateia vai enxergar o quê? Né? O que essa pessoa vai conseguir ler? Qual é a informação que essa imagem vai trazer? Então, muitas vezes, tá? A gente insere uma imagem, mas a gente coloca uma imagem maior, né? A gente pega uma imagem mais simples e discute aquela imagem, né? Bastante. Então, vou pegar uma aqui. Vamos ver como que ela vai ficar, tá? Tá aí, ó, né? Às vezes é melhor você sacrificar, por exemplo, esse título aqui e ter a sua imagem numa escala maior, né? Que te permita com que o seu público consiga enxergar, né? Ver bem, ter visibilidade boa aí da sua apresentação. Mais um, tá? Recurso que é muito usado são gráficos e tabelas. A gente sabe que gráfico e tabela são muito utilizados como recurso de resumo de informação, tá? Então, é muito interessante, às vezes, estar usando um gráfico ou uma tabela, tá? Então, por exemplo, vou adicionar uma tabela aqui, certo? Onde a gente poderia colocar aqui, por exemplo, né? Ferramentas de apresentação. Pontos positivos, pontos negativos. Vou excluir essa última coluna aqui. Basta clicar com o botão direito, tá, gente? Dá para a gente navegar aqui tranquilo. Repare que a gente consegue ajustar, né, a nossa tabela. Nós conseguimos, dentro da nossa tabela, editar aqui, aumentar a fonte. Nossa, está pequeno, deixa eu aumentar essa fonte, 18. Menos que 18 pode ser que fique ruim. Então, talvez seja isso aí, a gente consegue, né, dar um norte para o que a gente está fazendo. Bom, então ferramentas. Então, a primeira que vem na cabeça é o PowerPoint. Ficou 14. Não, peraí, vou passar para 18, pelo menos. Ou não, vou fazer uma apresentação para um grupo pequeno de pessoas, dá para ser 14. Beleza, manda bala, não tem problema não. Acertar esse alinhamento aqui. Tá, pontos positivos, né? A gente descreve. Vem aqui. Tá? A segunda ferramenta é a Impress. A gente coloca os pontos positivos, coloca os pontos negativos. A terceira é o Google Apresentações que a gente está usando. Mesma coisa, a gente faz um resumo aqui, né? E o outro pode ser o Prezi, né? Uma ferramenta online que a gente já citou também. Ou seja, repare que às vezes a gente consegue juntar informação que ocuparia aí 4, 5, 6 slides em uma tabela. Então isso aqui é muito rico, tá? Para facilitar o nosso uso. E vocês viram aqui que basta vir inserir tabela e criar aqui, editar, conforme vocês acharem necessário. Vamos lá para mais um slide, que a gente continua aqui com o gráfico agora. A gente vem aqui no inserir, tem a opção de gráfico, tá? A ideia de gráfico, gente, é sensacional. É muito interessante a gente saber trabalhar com gráficos, né? Então, quando a gente usa aquele recurso, a gente já traz um gráfico para nós, no caso aqui é um gráfico de pizza, né? Muito usado quando a gente está trabalhando com percentual, tá? Se a gente clicar aqui, a gente consegue vincular ele a um determinado documento do Google Docs, lá, uma planilha, né? Clicando com o botão direito, a gente também consegue mudar um pouquinho aqui na questão de formatação e tal, fazer um pouquinho de animação. Não vou, né, me apegar a isso,
Tem essa opção de texto alternativo, tá? Que isso aqui talvez uma pessoa que tem um problema de visão vai ler e vai ouvir a sua apresentação, tem como fazer uma explicação, né, do que trata aquele gráfico e tudo mais, tá? E quando a gente clica, acho que eu fui rápido, né, aqui em abrir o documento original, ele vai trazer para nós uma planilha, né? Ele traz aqui para nós uma planilha onde a gente pode montar a nossa apresentação. Então, por exemplo, quantas pessoas na sala usam PowerPoint? Quantas usam impressa? Todo gráfico, tá? Todo gráfico, ele vem de uma tabela, ele vem de dados. Então, a gente está montando aqui, certo? Um gráfico qualquer, e a gente vai falar aqui que usuários. Então, 50 pessoas usam PowerPoint, tá? Não sei se aqui ele está trabalhando com porcentagem ou não, mas vamos lá, né? O impresso são 20 pessoas, o Google Apresentações são 30 pessoas e o Press são 10 pessoas. Repara que ele já faz o cálculo aqui para nós, beleza. Se a gente voltar para a nossa apresentação, ele já vai ter um atualizar aqui, a gente atualiza, tá aí, ó. A gente consegue também, tá bom? Fazer essa questão de usar os gráficos. E de novo, o gráfico ele enriquece muito a sua apresentação, desde que seja um gráfico dentro, né, do que a gente espera, do que a gente gosta de trabalhar, tá bom? Seguindo, gráfico é uma coisa que a gente usa muito em resultados, tá? Até o próximo item ali é resultados. Então, às vezes você fez uma pesquisa, você quer trazer aquele resultado da sua pesquisa, então a gente acaba usando ele muito em resultados, certo? E ajuda bastante. Vou adicionar mais um slide aqui. Aí são as considerações finais, né? Ou conclusões. Eu sou mais favorável às considerações finais, acho que conclusão é um termo mais pesado. Onde normalmente a gente, de novo, vai trabalhar com bullet, tá? Vai trabalhar com aquela ideia. E o objetivo aqui né? Talvez o primeiro objetivo seja fazer, né, um resumão de tudo que foi falado. Então, a gente falou da importância da apresentação, certo? A gente falou das dicas de como usar, da importância talvez de você criar um enredo, um storytelling daquela apresentação, da questão da importância da cor, do tamanho da fonte. É importante as considerações finais, você dá como diz, um flashback, um panorama, porque é o que fica, né, na cabeça das pessoas, certo? Você pode deixar uma possibilidade de trabalhos, né, futuros, vamos assim dizer. Olha, essa apresentação, ela tratou, né, do uso do Google Apresentações, mas a gente pode fazer uma futuramente com Press, a gente pode fazer uma com PowerPoint, uma com Impress, ou seja, deixar, certo? Outro ponto, né, que você pode tratar também da sua apresentação são as limitações que a sua apresentação teve. Bom, então, assim, é uma apresentação legal, mas que só tratou de uma ferramenta, não abordou outras ferramentas, então isso pode ser um ponto negativo dentro dessa história aí. De novo, 2 slides de considerações finais que a gente trabalha, tá certo? Então, normalmente é isso que a gente faz. E, para fazer um encerramento, normalmente a gente coloca um slide de boas-vindas. Eu, Bruno, gosto muito de copiar o slide inicial, tá? E colocar aqui e terminar com um muito obrigado mesmo, tá? Um obrigado. Tem gente que gosta de colocar, né, perguntas, também não tem problema, para abrir aquele espaço para um debate durante a apresentação, não tem problema, tá bom? Mas isso aqui é muito importante que vocês façam, tá bom? Para que as pessoas possam se sentir, né, agraciadas aí, valorizadas por terem participado. E o último slide, vou copiar esse aqui, tá? São referências. Não se esqueçam, tá? Sempre que vocês fizerem uma apresentação e tiverem usado recursos de algum trabalho, algum site, é importante demais que vocês façam essas referências. Nós vamos estudar isso com mais detalhes futuramente, né? Mas são aquelas referências da BNT, aqui o tamanho pode até ser um pouco menor, né? Não tem aquela necessidade, mas é muito importante que vocês usem isso aqui, até para, né, dar o devido valor para a pessoa que fez aquela pesquisa, que montou, né, bem como para evitar um caso de plágio e tudo mais. Então, assim, é muito importante deixar essas referências aqui, certo? E não se esqueçam, tá, desse slide aí de agradecimento para a plateia que está te assistindo, tá bom? Então, turma, eu sei que foi um pouquinho longo aí, mas
basicamente a ideia é que vocês construam essas apresentações, tá? De uma forma simples, objetiva, clara. E talvez a melhor dica que eu tenha para falar com vocês, né? Que quanto mais simples, mais objetivo vocês forem, né? Mais simples for a interpretação, melhor tende a ser. Né? Quanto mais animação, recurso, desenhozinhos a gente coloca, mais tem a chance de você fazer com que a sua plateia perca o foco, perca o tema da sua apresentação e fique interessado numa piscadinha de luz, né, que dá no seu slide e tudo mais. Então, tentem pensar nisso, tá? Tentem se organizar para que vocês não se percam, tentem manter um padrão, tá? E, já que eu estou nas considerações finais, tá? É uma questão de sempre ter um plano B para as apresentações de você. E o que é esse plano B? Leva a sua apresentação em PDF, tá? Ou um formato, entre aspas, offline aí, porque você talvez vai apresentar num lugar que você nunca usou aquele computador, não sabe quem vai operar o computador, e você vai considerando que tem internet, que tem o Word, que tem o PowerPoint, aí você chega lá na hora, só tem o impresso, aí você vai abrir sua apresentação, desconfigura tudo. Isso acontece demais, né? Tanto do impresso para o PowerPoint, quanto do PowerPoint para o impresso, do Google Apresentações para as ferramentas também. Então, se você não vai usar o seu computador ou não tem certeza, crie um plano B, leva um pendrive que seja, né? Salva na nuvem aí, no seu celular, para você ter uma tranquilidade de fazer a sua apresentação, para não precisar chegar lá de última hora e ter que ficar desesperado. Então, leva o PDF, vai apresentar um vídeo, baixa o vídeo, deixa o vídeo no jeito já para você fazer, vai fazer uma apresentação que usa som, né? Tem um vídeo, que tem um áudio, prepara sua caixinha de som, testa sua caixinha de som se ela é compatível com o computador que você vai usar, se ela atende ao público que você vai apresentar, tá? Tome cuidado também com o local onde vai ser a apresentação, às vezes uma apresentação durante o dia, às vezes uma apresentação em um lugar mais aberto, isso tudo impacta, às vezes é necessário o seu contraste ser, né, o fundo mais escuro, a fonte mais clara. Então, tome cuidado, fiquem atentos a isso aí, certo? Eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês possam estar construindo aí as atividades que a gente vai ter pela frente, tá bom? Fico à disposição para esclarecer algum tipo de dúvida. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula aí. Abração, tchau, tchau.